Amém, glória a Deus. Irmãos, o pessoal que está de pé, eu aconselho sentar. Sente, porque hoje nós vamos começar um estudo que nós sabemos que começa hoje, mas nós não sabemos quando acaba. Sim, as crianças vão estar descendo, porque as crianças podem descer, certo? Para a classe delas. O pessoal que vai ser batizado ou que vai ser recebido hoje, logo após, quando a gente terminar aqui, a gente vai ter uma conversinha assim rápida, 5 minutinhos, para eu passar algumas instruções para vocês. Mas a gente precisava começar esse estudo hoje, e até para você que vai ser recebido ou vai ser batizado, é importante você estar nesse estudo. Por que nós estamos promovendo esse estudo? Um estudo que começa hoje, que é a respeito da origem da Bíblia. E nós vamos, depois disso, falando da origem, falando da formação da Bíblia, vamos falar também dos livros da Bíblia, livro a livro. Então é por isso que eu disse que a gente sabe que começa hoje, mas a gente não sabe quando termina, porque na verdade é imprevisível, né, o dizer assim o dia que esse estudo vai terminar. Mas eu creio que em toda a extensão dele vai ser muito prazeroso, porque nós vamos falar a respeito da palavra de Deus. E é maravilhoso, como nós lemos no início, ouvir e aprender a respeito da palavra de Deus. Irmãos, alguns esclarecimentos antes da gente começar eu gostaria de dar. O primeiro esclarecimento é a respeito das classes. O que vai acontecer daqui para frente com as classes? Nós temos um planejamento, que é construirmos 2 pequenas salas nos cantos aqui. Uma nesse canto e uma outra nesse canto. Para quê? Essas salas vão ter 2 funções. Primeiro, na escola dominical, elas vão abrigar turmas de escola dominical, o que vai abrir mais possibilidades para a gente usar na escola dominical. E segundo, elas vão ser usadas também à noite como berçário. As mães que têm os seus nenéns, que são muito pequenos, que não podem ir para a classe, né, elas vão poder ter o berçário na sala ali em cima. Essa sala vai ter um espelho, vai ter um vidro, aliás, uma janela de vidro, vai ter o som do culto acontecendo, então elas vão poder acompanhar o culto, ver o culto, assistir o culto da janela, mas cuidar dos seus filhos ali, que são muito pequenos, que pode ter a questão do barulho, ou de repente a criança chora, ou precisa trocar uma fralda. Tudo vai ser possível fazer ali naquela sala. Vai ser um berçário. Então a gente resolve, né, 2 assuntos com uma situação só. Facilita, certo? Enquanto ainda nós não temos outro lugar próximo para construir um prédio de educação. Então, assim vai funcionar. Então, por enquanto a gente pretende começar essas obras no mês que vem, agora mês de junho, enquanto nós não fazemos essa divisão das salas, e como o estudo que nós vamos ministrar, ele não tem diferenciação nem para sexo, nem para idade e tudo mais, nós vamos estar agindo durante esse tempo, que nós vamos construir essa sala, numa classe única. Mas essa classe única vai ser para quem? Vai ser para os homens, para as mulheres, né, os adultos de um modo geral, as classes adultas, e jovens também. Os adolescentes e as crianças vão ter as classes separadas delas. Normal, lá embaixo, mas o assunto vai ser o mesmo, vai ser a Bíblia, mas vai ser de uma forma diferenciada para crianças e adolescentes. Para os adultos, como não tem diferença, a gente não tem vai ter uma Bíblia para jovem, uma Bíblia para mulher, uma Bíblia para... Não precisa nada disso. A Bíblia é uma só. Então nós vamos ter por esse tempo aqui. Ah, isso vai ser para sempre? Não. Isso não vai ser para sempre. Isso vai ser durante o período que a gente estiver construindo ali, e depois a gente vai poder dividir novamente, conforme a necessidade, né, e os seus professores, mas o assunto será o mesmo. Certo? O assunto será o mesmo. Então a nossa função aqui hoje é dar o pontapé inicial nesse estudo, falando sobre o surgimento da Bíblia, falando sobre o impacto da Bíblia na vida da humanidade, né, na nossa vida. Enfim, nós vamos começar. Eu creio que para muitas pessoas aqui,
o que nós vamos passar hoje é uma novidade, porque há muita coisa a respeito da formação da Bíblia que nós não sabemos. E por que nós precisamos saber? Porque nós precisamos saber do que nós estamos falando. O nosso convívio normal, geralmente, é só com crente. A gente convive com crente é tudo aleluia, glória a Deus. Mas quando você vai lá fora, você pode encontrar alguém que vai te perguntar alguma coisa, fala assim, mas por que está isso aí na Bíblia? Por que está isso assim na Bíblia? Por que é isso assim, assim? E você não sabe responder. Aí ele pode perguntar para você, mas vem cá, quantos anos você está na igreja? Eu estou na igreja há 10 anos. E você não sabe isso ainda? Então a gente vai tentar abordar todos os assuntos que são necessários, para o nosso conhecimento assim da Bíblia. Então, antes de estudar os livros em si, nós vamos falar da origem, vamos falar da formação, vamos falar de uma série de coisas que vai nos facilitar a entender o texto. Ok? Então, o aconselho é você não falte, venha, porque é de suma importância para você. A palavra de Deus fala que um inimigo terrível, nós temos alguns inimigos que são terríveis. A morte é um inimigo terrível. Satanás é um inimigo terrível. Nós já aprendemos também que se nós quisermos, Deus pode nos tratar como inimigos também, se nós quisermos, mas Deus não quer nos tratar como inimigos. Mas há um outro inimigo que é pior do que a morte, do que o diabo. E esse inimigo, muitas vezes nós convivemos com ele, nós não percebemos ele, nós agimos segundo a sua vontade, e a maioria das pessoas não está nem aí para ele, porque na verdade ele atua dessa forma, ele age dessa forma. E a Bíblia diz que esse inimigo é, na verdade, a causa da nossa destruição. Não é verdade? A Bíblia diz o seguinte, que o meu povo é destruído por quê? Falta de conhecimento significa o quê? Ignorância. Meu povo é destruído por causa da ignorância, porque falta conhecimento. Então, querido, comece a anotar se você precisa. Nós, hoje, vamos começar a combater esse inimigo, que é a ignorância, é não ter conhecimento da palavra, é não ter profundidade na palavra, é ser superficial, ralo mesmo na palavra. Então a gente precisa combater isso, por quê? Porque a causa da nossa destruição, a causa da destruição dos nossos lares, a causa da destruição da nossa alegria, a causa da destruição de tantas coisas que nós tentamos construir por anos, é a ignorância. Por não saber a palavra, o povo é destruído. É interessante que quando nós sabemos a palavra, nada pode nos destruir. Nem Satanás, nem a morte, nem coisa alguma. Mas quando nós não sabemos, qualquer coisa nos destrói. Então, um dos piores inimigos que nós temos e que a Bíblia relata é a ignorância. Nós vamos proceder falando sobre o surgimento da Bíblia. Pode rolar segunda parte, o segundo slide. Eu não sei se você consegue ler, porque está muito claro, e naquelas letras miúdas eu não sei se você consegue ler. Não tem necessidade de ler. Mas eu vou falar algumas coisas para você. Primeiro, lendo ali o slide, diz que a Bíblia tem uma história marcante. Tem uma história marcante de sua formação e impacto na humanidade. Nós vamos ver a sua formação, o seu uso na história da humanidade. Então, vamos falar primeiro aí da formação do Antigo Testamento. Pode prosseguir. Formação do Antigo Testamento. A gente coloca assim umas figuras assim, só para ilustração, mas você não precisa ler o pergaminho. Formação do Antigo Testamento. Nós sabemos que a Bíblia é dividida em 2 testamentos. Certo? O Antigo Testamento,
que alguns chamam de Velho Testamento, mas alguns teólogos não gostam de chamar de Velho Testamento. Porque velho dá uma conotação estranha, né? Nem você gosta de chamar de velho, né? Ninguém gosta de chamar de velho. Então fala assim, tu é velho. Não, eu sou antigo, sou experiente. Né? A Bíblia fala assim, fulano era avançado de dias, não diz que era velho. Então essa palavra velho é complicada. Então o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O que é um testamento, irmãos? O que é um testamento? Um testamento, todo mundo sabe, né? Quando alguém morre, deixa um testamento. O testamento tem ali as cláusulas, assegura o que aquele que ficou vivo vai receber. Então, quando a gente tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento, isso também é chamado de Antiga Aliança e Nova Aliança. A Antiga Aliança é a aliança sinática, a aliança lá do Sinai, que foi feita com Moisés através da lei, a Antiga Aliança, e a Nova Aliança, que é Jesus Cristo. Então, são as coisas que a gente precisa determinar. E aí, na formação desse Antigo Testamento, que nós vamos proceder assim, nós vamos falar da formação do Antigo e depois vamos falar da formação do Novo Testamento. O primeiro item que a gente tem na formação do Antigo Testamento é a questão da tradição oral. Tradição oral. Eu não sei se já passou na sua cabeça, assim, o pensamento. Porque na minha passou, mas não sei se passou na sua cabeça. O primeiro livro da Bíblia é Gênesis. É Gênesis. Mas como é que o autor é Moisés? Mas como é que Moisés escreveu esse livro, se Moisés só vai aparecer lá depois? Como é que ele... Os crentes mais pentecostais têm aquela tendência, não, o Espírito Santo revelou, foi no reteté, e o Espírito Santo revelou a Moisés, e Moisés, glória, oh glória. Né? Mas na verdade é que a gente não sabe como é que isso aconteceu. Como é que pode? Lá, o negócio aconteceu lá no início e Moisés depois escreveu. E como é que é isso? Eu não sei quanto a você, mas eu tenho essa cabeça de ficar pensando. Por exemplo, essa semana postaram uma foto falando de um homem que chegou a 256 anos. Eu não sei se você viu esse negócio. E aí estava lá do homem que chegou a 256 anos, e o texto dizia que o homem nasceu em 1600 e sei lá das quantas, e morreu em 1933. Aí eu falei, puxa, que legal. Eu tinha a carinha de um senhor idoso, não de um velho, né? Mas de um senhor idoso, igual um maracujá, assim, todo enrugado, assim, parecia mesmo ter 256 anos. Aí o pessoal, puxa, escrevendo, nossa, tá. Aí mostraram uma foto do homem, a pergunta veio na minha cabeça assim, se ele morreu em 1933, o que aquela televisão transistorizada está fazendo atrás dele ali? Porque na foto, se você não reparou, tem uma televisão de transistor. Tem um ventilador que parece ser um Valita, um Philips, alguma coisa assim. Em 1933, como é que pode? Irmãos, às vezes as coisas passam despercebidas, a gente não pergunta, né? Mas tem uma coisa estranha. Então a questão é, como é que Moisés escreveu sobre o Gênesis, sendo que ele vai nascer séculos e séculos depois? A explicação para isso é uma coisa chamada tradição oral. Tradição oral. O que vem a ser a tradição oral? Hoje, nós temos telefone que grava, nós tiramos foto, nós filmamos. Antes disso, nós tínhamos biblioteca, ainda temos bibliotecas, mas antes disso, nós usávamos a biblioteca, porque tinha os livros na biblioteca, a gente ia lá consultar a respeito da história. No passado, na época lá do Moisés, por exemplo, não tinha nada disso. No passado, o que eles tinham eram as pessoas de idade. É por isso que as pessoas idosas eram tão importantes e respeitadas, porque elas traziam a história do povo.
Então, toda vez que alguém tinha alguma dúvida e queria saber a respeito da história, ele ia consultar os idosos. Chegava para o idoso lá, a pessoa mais idosa da tribo ou do povoado, e perguntava: vem cá, como é que foi aquele negócio, a travessia no Mar Vermelho? Aí ele contava: olha, os nossos pais que foram criados, cresceram no Egito, eles fizeram assim, foi José que foi mandado para lá, e dali formou um povo, e o povo, Deus agiu, e enviou 10 pragas no Egito, e contava toda a história até chegar ao Mar Vermelho. Essas histórias foram sendo transmitidas, e transmitidas, e transmitidas. Salmo 78 fala isso: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. É justamente dessa tradição. Lá em Deuteronômio a gente ainda encontra texto falando assim: olha, aquilo que vocês estão ouvindo hoje, vendo hoje, vocês vão dizer aos seus filhos, vão dizer quando estiverem assentados, quando estiverem caminhando, quando estiverem trabalhando, em todo tempo. Essa é a tradição oral. E por que isso, irmãos? Por que a tradição oral? Porque naquela época não havia a escrita como nós conhecemos. Nós vamos ver depois, um pouco mais à frente, quando surgiu essa escrita. Então não tinha como escrever, porque ainda não existia escrita. Então a escrita foi ser desenvolvida depois, veio ser desenvolvida depois, e quando ela veio ser desenvolvida, aí os textos foram escritos. Então vamos lá. Então a primeira coisa é a questão da tradição oral. A segunda é a escrita hebraica. Vamos falar como essa escrita foi desenvolvida. E aí nós entramos na questão do Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos e de sabedoria, os profetas, depois as primeiras traduções, as escrituras na língua de Jesus, e aí por diante já entra no Novo Testamento. Ok? Então nós vamos ver a tradição oral. Pode passar. No princípio, não havia palavra escrita, havia somente a palavra falada. E conforme registrado posteriormente no livro de Gênesis, Deus criou o universo falando palavras no vazio. Os primeiros adoradores de Deus não podiam escrever seus pensamentos sobre Deus ou as suas experiências com Ele, mas podiam falar a respeito delas. E isso eles fizeram muito antes de terem inventado seu próprio sistema linguístico. E mesmo depois de sua invenção, os hebreus contavam e recontavam suas histórias, muitas das quais foram posteriormente registradas na Bíblia. Então, o que acontece? Falar. Hoje a gente perde um pouco essa habilidade de falar, né? Hoje em dia a gente está muito manda mensagem, mas não fala. E há uma necessidade de se falar muito grande, falar das coisas de Deus. Jesus, quando fala lá em Atos, ele fala: vocês vão ser minhas testemunhas. Testemunha tem que fazer o quê? Tem que falar. Testemunhas do quê? Do que vocês viram em mim, do que vocês viram que eu fiz, daquilo que aconteceu. Vocês precisam testemunhar, vocês precisam falar. Na sua casa, querido, na sua casa você precisa falar com seu filho, você precisa falar com a sua filha, você precisa falar da palavra. É muito importante. As coisas que a gente fala, as coisas que a gente escuta, têm um impacto muito grande na nossa mente. Existem coisas que eu ouvi na infância, existem coisas que foram passadas para mim, que são muito fortes na minha vida, que até hoje me ajudam a tomar decisões. Existem coisas que, ditados até, que minha mãe dizia, que hoje eu lembro deles perfeitamente. Porque eu ouvi tantas e tantas vezes que aquilo ficou fixado na minha mente. Acho que foi ontem. Ontem a gente estava vendo algumas músicas que ia cantar aqui no acústico, né? E a gente começou a cantar umas músicas bem antigas que a gente cantava quando eu era adolescente. E a gente lembrou das letras todas. E eu falei: como é que a gente consegue lembrar da letra toda de música que a gente cantava há quase 30 anos atrás? E a gente consegue lembrar da letra. Como é que pode isso? É porque a palavra falada, ela tem um poder muito grande. E é por isso que a gente precisa falar. A Bíblia fala ainda: falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais. A gente precisa falar da palavra.
Quantas vezes a gente fala de tantas outras coisas, fala de futebol, fala de novela, fala de Big Brother, fala de sei lá o quê, mas não fala da palavra. A gente perde tempo batendo papo a respeito de coisa nenhuma, mas não fala da palavra. Essa palavra falada, ela tem um poder sobre a nossa vida. Então a gente precisa falar isso. E o povo hebreu, o povo antigo, sabia desse poder. Mesmo depois da formação da escrita, eles continuaram falando e falando da palavra. Parece que, poxa, mas é cansativo? Não, é prazeroso quando a gente começa a falar e um descobre um texto, e um cita um texto, e um fala, não, mas tem isso aqui, mas Deus fala na sua palavra isso. Irmãos, é maravilhoso. Às vezes a gente conversa por horas a respeito disso, né? E aí, pensa, gente, tem que ir embora, vamos acabar, porque um assunto puxa o outro, e um versículo puxa o outro, daqui a pouco está conversando, e aquilo não acaba, porque é realmente assim que a gente aprende, é realmente que as coisas caminham. Então a tradição oral, ela teve um papel importantíssimo na formação da Bíblia que a gente tem hoje. Tem algumas pessoas que temem, por exemplo, diz a própria Bíblia, que no final dos tempos, quando vier a tribulação e tudo mais, essa palavra vai ser tirada. A Bíblia vai ser proibida, vai ser tirada do meio do povo. E aí? O que vai acontecer? Bom, se nós desenvolvermos hoje a habilidade de falarmos da palavra, não vai acontecer nada. Porque como o salmista já disse, guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Pode tirar o texto de papel, mas não pode tirar o que está escrito no nosso coração. Porque, irmãos, nós não precisamos da palavra escrita no papel. Deus nos deu um cérebro que pode guardar todo esse livro. Pode guardar tudo isso. E você pode passar para frente. A gente fica até assim, que sacrilégio, a minha Bíbliazinha. Mas se um dia tirarem a sua Bíblia, você tem seu coração, sua mente, que você pode guardar, você pode memorizar, você pode começar hoje um exercício de decorar a Bíblia toda. Pastor, isso é impossível, não é não. Não é não. Se você tiver propósito, eu digo para você, pode ser que você leve uns 2 anos aí para decorar a Bíblia toda, mas você decora. Será que em 2 anos eu consigo decorar a Bíblia toda? Consegue, se você fizer, você consegue decorar a Bíblia toda. Se você colocar isso como propósito, vamos lá que você não leve 2, você leve 5 anos. Mas você vai decorar a Bíblia toda. E aí, se algum governo desse aí resolver, falar assim, acabou a Bíblia, não tem mais Bíblia, você fala assim, pode levar. Eu já decorei o livro. É disso que o salmista está falando. Sabe, algumas coisas a gente pensa assim, é poema, é poesia. Não, é literal. Guarda a tua palavra no meu coração. Sabe por quê? Porque os fariseus, eles faziam isso. Eles tinham o texto bíblico decorado. Capaz de citar qualquer versículo de trás para frente, frente para trás, a qualquer momento. E por que o povo tinha essa questão de decorar? Porque nem sempre eles eram permitidos estarem no templo, era permitido a eles estarem fazendo reunião para ensinar, eles às vezes eram levados cativos, eles eram proibidos de terem a religião deles, então eles tinham que ter essa palavra não apenas num texto, num papel, eles tinham que guardar num lugar mais protegido dentro deles. E é justamente o que acontece conosco, não importa se tira o papel da gente, esse texto precisa estar dentro da gente. E aí se tirar o texto, não tem problema. Está dentro de mim só se me matar. Mas aí eu vejo Jesus mais cedo. Não tem problema. Então, a tradição oral ela é importante. E ela precisa ser cultivada e mantida. Aí depois da tradição oral, nós temos a escrita hebraica. Pode passar, por favor. A escrita hebraica, pode andar. Isso. Vocês estão vendo assim esses símbolos? Isso faz parte do vocabulário hebraico. Eu não vou
traduzir aqui para vocês, porque eu não sei mesmo. Mas, na verdade, a gente estuda hebraico na faculdade, mas não é aquele hebraico para sair falando fluente, né? A gente, na faculdade, a gente aprende umas frasezinhas para falar, para citar assim, o pessoal fala assim, puxa, sabe hebraico? Não, a gente decora umas 2 ou 3 frases, porque tem que decorar. Aí eu encontrei com uma menina que ela era judia, né? E aí ela falou que, sou de Israel e tal. A gente estava conversando, eu falei, que bom, né? Aí eu falei, eu estudei hebraico. Ela falou, estudou? Aí eu falei o primeiro versículo, né? Para ela, né? O primeiro versículo da Bíblia, que é a única coisa que eu sei também. Aí o mais legal foi assim, é o primeiro versículo. Eu falei, então ela entendeu. Então eu falei alguma coisa que era mais ou menos. Mas eu tenho uma irmã que ela é professora de hebraico. Ela é formada, fez faculdade, e eu tenho certeza que ela pode dizer exatamente cada símbolo e tudo mais. Mas isso não é importante que você saiba. Se você quiser estudar, fique à vontade. Mas as primeiras escritas foram o que eles chamam de cuneiformes. Essa não era bem uma escrita, era um sistema de símbolos que lembravam alguma coisa, que era uma escrita primitiva. Né? Não era como hoje a gente tem uma série de acentos, pontuação e um monte de coisa para dizer uma frase. Não. Era algo que tinha que ser interpretado, não era lido, era interpretado, melhor dizendo. Isso começou na Mesopotâmia, que hoje é conhecido como Iraque. Você conhece hoje como Iraque, mas era Mesopotâmia. E a hieróglifa, que é egípcia, começou no Egito, com os sacerdotes egípcios. Devido ao grande número de símbolos usados na escrita primitiva, os escribas geralmente eram os únicos que conseguiam ler e escrever antes da invenção do alfabeto, entre o século XV e XII a.C. Então, não eram esses, obviamente, essa já é a escrita desenvolvida, mas aquela escrita cuneiforme era algo tão complexo que as pessoas comuns não tinham como ler isso. Os escribas estudavam anos e anos para decifrar, para ler, e eles estudavam isso e decifravam isso para o povo. Então, era algo muito complexo. Até isso ser desenvolvido, levou um tempo. Mas, por volta do século XV, do século XII a.C., o alfabeto foi desenvolvido. Dos alfabetos antigos, os mais significativos foram desenvolvidos em Canaã. O alfabeto hebraico é descendente direto do alfabeto fenício, que se originou em 1050 a.C., depois do povo chegar em Canaã em 1400. Desenvolveu, assim, um alfabeto de 22 letras, 100 vogais, como toda a língua dos povos semitas, árabes, caldeus, assírios, etc. Assim, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, e partes dele em aramaico, que é uma língua meio parente do hebraico. Não se preocupe, isso é só informação para você saber do que a gente está falando. Então, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e em aramaico. Aramaico era a língua que Jesus falava. Quando você vê aquele filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, você vê que o filme todo eles fizeram assim, um trabalho muito grande. Porque os artistas todos contracenaram falando em aramaico. Normalmente a gente vê um filme e o cara fala em inglês mesmo, e faz aquela dublagem e tal. Não, eles tiveram que aprender as falas. Lógico que eles não devem ter aprendido a língua. Né? Porque com respeito à língua, existe um processo, uma maneira de você falar uma língua sem falar a língua, que é chamar de transliteração. O que é isso? É você pegar uma palavra e você reescrever aquela palavra no outro idioma para o seu idioma. Né? De que maneira? Por exemplo, tem como aí o pessoal
do Projeção Me Ajudar, escreve, por favor, uma palavra escrita R-A-U-S. R-A-U-S-E. Projeta aqui, por favor, para mim. Você consegue ler essa palavra? Pode ler. Muito bem, vocês acabaram de falar casa em inglês. Dessa forma, todo mundo fala inglês. É só escrever desse jeito e ler. Acabou. Quem vai dizer que você fala, poxa, você fala inglês bem, né? Está entendendo? Lógico que não se escreve assim. Né? Não se escreve assim. Mas, para a nossa língua, se você escrever tudo desse jeito, você vai falar qualquer coisa. Qualquer coisa. Isso é um recurso que muitos papas usam. O Papa vai visitar um país e fala assim, puxa, o Papa fala holandês, fala polonês, fala italiano, fala não sei, fala um monte de língua. Não, é simplesmente foi escrito na língua dele lá, o texto reescrito, e ele chega lá e lê como se estivesse lendo na língua dele. Para lá, puxa, mas lê muito bem. Entendeu? Então esse é o processo chamado de transliteração, onde você pega uma língua qualquer e reescreve ela na sua língua e lê. Então, quando a gente fala sobre essa criação, no hebraico tem muito isso. Como as pessoas não conseguem ler os símbolos, eles escrevem a transliteração embaixo. Aí, cada símbolozinho desse vai ter lá um representante, uma palavrinha escrita. Você vai simplesmente ler a palavra assim, Bereshit Bahar Elohim. Puxa, mas fala hebraico muito bem. Não, eu só li a transliteração e estou usando um sotaque aqui hebreu esquisito, certo? Então, é dessa forma. É muito interessante aprender isso, gente, porque às vezes a gente acha que as coisas é um bicho de 7 cabeças. Isso é complicado. E nada, é simplesmente uma questão de usar uma esperteza, né? Bom, dizer uma coisa para vocês, isso é um estudo. Então não é uma pregação. Embora eu esteja aqui em cima, eu até pensei em colocar embaixo, mas como tem muita gente, não é uma pregação. Então, se você tiver alguma pergunta, você pode fazer a pergunta, certo? Se você quiser fazer uma pergunta, pastor, isso assim, assim, eu ouvi isso assim, assim, como é que é isso? E se eu souber, eu vou tentar responder. Alguém quer fazer alguma pergunta? Sim? Não? Alguém quer corrigir uma pronúncia ali em hebraico? Não? Então vamos lá. Vamos adiante então. Bom, aí a gente entra, pode voltar para aquele segundo lá da formação do Antigo Testamento? Aquele slide? Porque o terceiro ponto ali é o Pentateuco. O que é o Pentateuco? Todo mundo sabe o que é penta, né? No Brasil todo mundo sabe o que é penta, todo mundo sabe que é penta, é 5, né? Penta é 5. E Pentateuco fala dos 5 primeiros livros da Bíblia. Tá? Os originais da nossa Bíblia vieram primeiro a ser escritos em papiro, provindos de... O papiro era feito de uma planta, umas plantas que cresciam na margem do rio Nilo. Tinha lá era um processo de secagem da planta, de elaboração, e fazia aquele tipo de papel primitivo que os pergaminhos eram escritos. Bom, papiro. O nome Bíblia provém do grego. Se você não sabia disso, a palavra Bíblia no grego é biblos. Biblos era uma cidade exportadora de papiro. Então, é daí que veio o nome da Bíblia. Os 5 primeiros livros do Pentateuco foram formados, ou são formados, né, por Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. E é conhecido na Bíblia hebraica como a Torá.
Se você conversar com um judeu, ele não vai falar a respeito da Bíblia, ele vai falar a respeito da Torá. A Torá é a Bíblia dos judeus. A Torá é a Bíblia que Jesus usava, é a Bíblia do tempo de Jesus também. Ela é composta desses nossos 5 primeiros livros, que fazem parte da Torá. A autoria, segundo a própria evidência da Bíblia, é de Moisés, no Pentateuco. Aí eu tenho vários textos aqui, mas a gente vai estudar isso depois de maneira pormenor, livro a livro. A gente não precisa entrar nesse mérito. A formação mais antiga do Antigo Testamento, do Pentateuco dataria então da chegada do povo provindo do Egito em 1400 antes de Cristo. Essa seria a data mais antiga para o Pentateuco. É interessante isso porque quando a gente começa a estudar, e a gente depois vai ver livro a livro, por exemplo, Isaías, 700 anos antes de Jesus, Isaías profetiza a respeito de Cristo de uma forma assim tão específica e tão clara. Isso é impressionante, como é que Deus fala a respeito de Jesus tantos anos antes, e a gente vai começar a ver isso na Bíblia. Quem pensa, o Antigo Testamento já era, não, o Antigo Testamento o tempo todo testificando a respeito do Novo, a respeito de Jesus, sem contradição alguma. Isso é muito impressionante, porque se você pegar aí muitos livros de outras religiões, você vai ver que tem um monte de disparidade, um monte de coisa truncada, e você não encontra isso na Bíblia. Isso é praticamente impossível. Você pega até um autor um autor experiente de qualquer livro aí, você vai ver lá contradição na escrita dele. Mas na Bíblia você não, e a Bíblia não é um autor só, mas você não vê contradição. Como é que isso é possível? Aí alguém vai falar assim, a Bíblia, como eu já vi gente, isso aí foram os caras que se reuniram e montaram esse negócio. Gente, eu nunca vi ninguém montar um negócio tão perfeito. Nunca vi. Nunca vi. Todos os negócios que monta aí sempre tem, mas tem isso. A Bíblia não tem. Não tem isso. E toda vez que a ciência se dá a investigar alguma coisa que a Bíblia disse, a ciência vai lá e comprova. Conforme a Bíblia disse, está lá isso mesmo. Conforme a Bíblia disse, isso aqui. Agora a última, acharam no mar lá um exército afogado. Vários carros, armas, um exército da época, lá que fala da saída do povo do Egito, acharam um exército afogado. Mas a Bíblia já dizia isso. As pessoas a ciência faz o seguinte, a ciência investiga, porque a ciência quer prova. Acharam a prova. Então isso só pode ser um negócio de Deus, gente, porque o homem fazer isso é muito complicado. É muito difícil. Nunca vi. Sim. Sim. É verdade. É verdade. São muitas, vamos dizer assim, coincidências, para não ser verdade. Mas isso foi coincidência. Gente, é coincidência demais para você pensar que é coincidência. Então você vê essas coisas se cumprindo, quando você pega então as leis, você pega, não sei se você sabe disso, mas você pega lá as leis de Êxodo 20, você pega as leis lá, os mandamentos, e você encontra no Novo Testamento a confirmação de cada mandamento que você tem em Êxodo 20. Cada um. Você só não encontra a confirmação de um único mandamento. Sabe qual é? Só não encontra confirmação do 4º mandamento, do sábado. Todos os outros mandamentos você encontra confirmação no Novo Testamento. O sábado não. Isso não é coincidência, irmãos. Isso não é por acaso. Deus estabeleceu mesmo aquilo e falou assim, olha, o sábado, ele mudou.
Isso é tremendo, é a palavra de Deus. Bom, depois da questão do Pentateuco, que depois a gente vai estudar livro a livro, vem os livros históricos. Os livros históricos. Parte deles conhecidos na Bíblia hebraica como profetas anteriores, que tem um nome, está escrito ali, ó, Nebim, que eu acho que é assim que se pronuncia, Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis. As tradições relacionadas já eram antigas, mas foi a partir do reinado de Davi que começou a ser escrita a história desses primeiros livros. Então, a partir de Davi é que esses livros começaram a ser escritos. A gente encontra as referências, 2 Samuel 7:13, 2 Samuel 20, 24, 25. Aproximadamente 1010 anos antes de Cristo, a 550 antes de Cristo. A outra parte dos livros históricos, Ruth, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Esté, estão na Bíblia hebraica na divisão de escritos chamados Ketubim. Então é o Nebim e o Ketubim, aproximadamente 520 a.C. Então você vê que esses livros históricos, eles têm um papel importante na Torá e um papel importante para nós também. Bom, depois vem os poemas e sabedoria, ou os livros poéticos de sabedoria, que são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Aqui a gente tem uma tabela dele, pode passar o slide 5? O slide 5. Eu pulei esse aí, pode passar. O slide 5, poemas de sabedoria. Esses são encontrados normalmente nos livros de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão. Na Bíblia hebraica, eles estão agrupados nos escritos Ketubim. E em outras partes da Bíblia, estudiosos mencionam que os textos mais antigos da Bíblia são poemas como os que estão em Êxodo 15, 21, a canção de Miriam, Juízes 5, de 1 a 31, a canção de Débora, Cântico de Davi pela morte de Saul e de Jonathan, 2 Samuel 1, de 19 a 27. A poesia hebraica não possibilita a identificação de ritmo e rima de palavras. Repetir ou rimar ideias, isto é, chamado de paralelismo. Exemplo, aí tem os textos ali, a gente não vai entrar nessa questão. Bom, nós temos os livros, Jó, e temos as datas aproximadamente. Jó entre 550 e 400 a.C., Salmos, devido a vários autores, sua coletânea final foi remota após o exílio, em 550. Provérbios, sua formação remota no reinado de Salomão, 970 a 931. É igual isso fala, o Provérbios de Salomão, mas provavelmente Salomão organizou esses provérbios, né? Não que ele tenha escrito todos. Alguns provérbios já eram ditos, mas ele organizou esses provérbios todos. Eclesiastes no final do reinado de Salomão também, e Cantares no reinado de Salomão. Salomão, como era um camarada bastante inteligente, contribuiu bastante para essa formação desses textos. Depois nós temos profetas, ou os livros proféticos. Os profetas são divididos em nossa Bíblia por profetas maiores. Profetas maiores não era porque eles eram mais altos, não, era porque os livros eram maiores. Textos mais longos. E profetas menores, os livros mais curtos. Profetas maiores, a saber, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. Profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Na Bíblia hebraica, esses livros chamados de profetas posteriores, o Nebim, e os livros de Daniel e Lamentações são enquadrados nos escritos devido ao tempo tardio da sua formação, tendo sido organizados no pós-exílio. Bom, aí no quadro seguinte nós temos aí as datas aproximadamente de cada livro profético, que você não precisa decorar essas datas, não, é só uma questão de informação mesmo, para você saber quantos anos, isso é interessante, saber quantos anos essas profecias foram proferidas e o cumprimento delas. Há um estudo que fala do cumprimento das profecias. Então é interessante você relacionar, se você quiser estudar sobre isso, relacionar sobre cada profecia e o cumprimento delas. Algumas
já se cumpriram, algumas cumpriram mesmo no livro mesmo, você vê o cumprimento da profecia, outras se cumpriram anos depois, e algumas ainda estão para se cumprir. Né? Algumas estão para se cumprir. Então eu conheci uma pessoa que tinha essa prática, né, de relacionar cada profecia e cada cumprimento, e tinha um mapa lá e fazia o estudo todo. Era uma loucura, mas ele fazia aquele mapa todo, aí as 70 semanas de Daniel, ele queria calcular e aquele negócio todo. Tem gente que gosta disso. Então, se você gostar, vai em frente. Depois é só você passar para a gente, faz até um estudo aqui sobre as profecias e seus cumprimentos e tudo mais. Bom, aí nós chegamos na primeira tradução. Primeira tradução. Os judeus vieram sob o domínio persa cerca de 200 anos. Viveram sob o domínio persa durante 200 anos. Da época em que Ciro venceu os babilônios, até Alexandre o Grande conquistar o Império Persa em 332 a.C. Com a morte de Alexandre em 332, o Egito e a Palestina ficaram sob o controle do general de Alexandre, Ptolomeu I. E esse reino teve como capital Alexandria, onde surgiu a tradução dos 70. Essa tradução dos 70 é chamado Septuaginta. Eu até brinquei com o pessoal na classe, os professores, para falar de Septuaginta. Porque a gente tem um problema com esses nomes esquisitos, que geralmente a gente trava. Quando alguém fala um nome esquisito para a gente trava e não ouve mais nada, né? Então eu falei para eles, gente, vamos apresentar para o pessoal como se fosse uma pessoa. Eu quero te apresentar um amigo. Qual o nome dele? Septuaginta. Como? É Septuaginta. Porque eu acho que quando a gente conhece alguém e ouve o nome, mesmo que seja difícil o nome, mas a gente aprende, depois a gente fica até falando, cara, encontrei um cara, o nome dele era esquisito demais. Qual era o nome dele? Septuaginta. Já ouviu isso? Não, nunca ouvi ninguém chamar Septuaginta. E aí você começa a se habituar com o nome, por causa da pessoa, né, mas não trava. Porque quando a gente vê um nome difícil, geralmente a gente trava, fala assim, não entendo mais nada, não entendo. Né, e não tem o que entender. Esse é o nome, simplesmente. E por que tinha esse nome? A Septuaginta tinha esse nome porque era a tradução feita por 72 sábios. Então, Septuaginta de 70 e aí por diante. É só isso. Essa tradução em grego, língua mais popular na época, foi a versão que os cristãos primitivos utilizaram para citar o Antigo Testamento. Segundo uma lenda, o rei Ptolomeu II contratou estudiosos judeus para traduzirem os seus escritos para a linguagem da época, o grego. A Septuaginta é a anterior ao texto hebraico padrão, que é do primeiro século da era cristã. Por isso, ela é uma tradução de textos hebraicos, mais antigos. Por isso, durante muito tempo, ela foi uma tradução intocável no meio do povo judeu. Certo? Sim. Havia uma preocupação tão grande que até com respeito a escrever o nome de Deus, eles não usavam a mesma caneta para escrever o nome de Deus 2 vezes. Lavavam as mãos. É algo que a gente diz, que exagero, irmãos. Ou você sabe o Deus que você serve, ou você não... Ou você é abusado mesmo. Foi o que eu falei o domingo passado, terça-feira passada, não sei, sobre um pastor coreano que veio e falou assim, pastor perguntou, como é que você acha da igreja no Brasil? Ele falou assim, eu acho que vocês são corajosos. Corajoso? Por que a gente é corajoso? Porque a quantidade de coisas que vocês fazem sem orar, vocês têm muita coragem. E é verdade. Não sei se é coragem ou é abuso, né? A gente faz muita coisa, só que Deus, a gente pensa assim, agora é na graça, não precisa de nada, é graça.
Não é bem assim não, irmãos. Deus é Deus. Jesus fala assim, eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Né? Pensa comigo. Tem o texto que diz que Davi entrou no santuário e comeu do pão da propiciação e deu para os seus homens. Nada aconteceu com Davi. Aí, Saul, antes ainda, o povo lá pressionando ele, porque Samuel não chegava e tinha que oferecer o incenso lá, e Saul ficou pressionado pelo povo e foi lá e ofereceu o incenso. Samuel chegou, repreendeu Saul e falou assim, olha, Deus te rejeitou por causa disso. Assim, poxa, mas como é que pode? Davi entrou lá no templo, comeu o pão que não era para comer, e não aconteceu nada com ele. Deu ainda para os outros, não aconteceu nada. Saul só foi oferecer o incenso, e Deus rejeitou ele de cara. O que é isso? Que Deus injusto. Se você olhar a situação separadamente, vai parecer que ele é injusto. Agora, se você conhecer a respeito da situação, você vai ver que existem aí diferenças grandes nessas duas condutas. Primeiro, era a unção de Davi. O pão da propiciação, o pão do altar, só os sacerdotes podiam comer. Mas Davi era rei. Ele era rei. Mas ele era sacerdote também. E o incenso? Só o sacerdote podia oferecer. E Saul? Saul era rei, mas não era sacerdote. Aí você começa a ver coisas na explicação que você fala assim, poxa, mas por que isso? Por que de uma coisa? Irmãos, tudo na Bíblia tem uma explicação. Se você olhar a coisa separada, parece até que não faz sentido, mas quando você começa a entender por trás, o que está acontecendo por trás, você começa a ver o sentido da coisa. Por que Davi pôde entrar? Tem toda uma explicação, por que já Davi era rei, era sacerdote, por que havia essa unção na vida dele, e por que Saul não foi permitido isso. Então, quando a gente estuda isso, né, e vê o zelo das pessoas fazerem as coisas de Deus, isso também estimula a gente a ser zeloso também no fazer as coisas de Deus. Eu conheci uma senhora que quando ela dava o dízimo dela, ela pegava as melhores notas, ela nunca dava uma nota rasgada, nem uma nota suja, ela colocava no dízimo. Ela tirava as melhores notas, né, e colocava no dízimo dela. Nunca colocava moeda, nunca. Se o dízimo dela desse R$200,25, ela ia colocar R$201, mas ela não colocava 25 centavos. Agora não 201, 202, porque não tem mais nota de R$1. Né? Ela nunca... Então, aí você fala assim, poxa, mas era o zelo dela. Conheci um homem que dava o dízimo de qualquer coisa que ganhava. Se ele ganhasse uma camisa, ele ia na loja, via o preço e dava o dízimo. Ah, mas isso aí já é exagero. É o zelo dele. É o zelo dele. Senhoras também que vinham para a igreja, e naquele dia que ela tinha aqui na igreja, ela colocava a melhor roupa que ela tinha para vir à igreja. Na igreja. Está entendendo? A estreia da roupa nova na igreja. É o zelo. Hoje a pessoa vem de bermuda, de chinelo, de qualquer jeito. É verdade. É verdade. Uhum. É verdade. Uhum.
Justamente. É verdade. Hoje as pessoas identificam isso como religiosidade, não é. Aquele versículo que diz, o zelo da tua casa me consome. É esse zelo mesmo. Né? É o meu Deus que merece o melhor e que a palavra me mostra que as pessoas faziam assim e que eu preciso fazer também. Deus não aboliu. Não precisa, Deus não precisa nada disso. Lembra daquele comercial do cartão de crédito? Precisar não precisa. Você precisa comprar flor para sua esposa? Não. Ela não precisa de flor para viver. Você precisa comprar chocolate para ela? Não. Ela não precisa de chocolate para viver. Você precisa comprar brinquedo para os seus filhos? Não, eles não precisam de brinquedo para viver. Você precisa levar a sua família para passear? Não, eles não precisam disso para viver. Precisam? Não. Precisar não precisa. Mas por que você faz? Eu amo minha família, né? Eu quero dar o melhor para minha família. Então eu faço todas essas coisas porque... Por isso, gente. Deus precisa do meu dinheiro, Deus precisa disso, Deus não precisa de nada. Deus não precisa de nada, mas não é a respeito de Deus, é a respeito do que você sente por Ele. Essa que é a questão. Porque se a gente for basear na necessidade de Deus, a gente não sai nem de casa, não precisa nem de mim. Não é verdade? Deus não precisa nem de mim. Então eu não preciso orar, eu não preciso ler a Bíblia, eu não preciso de nada, porque Deus não precisa de nada disso. Ele não precisa, mas eu preciso. Porque é através dessas coisas que eu mostro para Ele o quanto Ele é importante para mim. Quando você compra um buquê de flores para sua esposa, é através disso que ela vê o quanto ela é importante para você. Porque se você não faz isso, se você não compra um buquê, se você não leva uma paçoquita, se você... Meu filho, chega o homem e fala assim, mas que negócio é esse? Não é verdade? Não é? Não leva para o jantar de casais. Que casamento é esse? Que negócio é esse? Não é verdade? E com Deus é a mesma coisa, gente. Se a gente não demonstra, né? Porque não precisa, Deus não precisa. Mas quem está falando disso? Né? Então a palavra mostra isso. Por que os homens, né, no passado tinham esse temor, essa preocupação de fazer dessa forma? Porque Deus não precisa? Não, Deus realmente não precisa. Deus não precisava nem de povo, não precisava de nada. Mas... Sim. Sim. É verdade. É verdade. Lembra que eu falei no início? O povo é destruído por quê? Porque falta conhecimento. Aham. Aham. Sacrifícios agradáveis a Deus são coração quebrantado, o espírito contrito, qual não rejeitará. É lógico. Ou seja, é lógico, olha só, aí vem uma questão. Se você dá flor para sua esposa, mas você é um sem vergonha, um canalha, que você maltrata ela o dia inteiro, você não... As flores não vão significar muita coisa. Por quê? Porque ela não precisa de flor. É aí que é toda a confusão na cabeça do homem. Mas se ela não precisa de flor, então por que eu tenho que comprar flor? Ela precisa, mas não precisa. Porque ela quer mais do que flor. Mas quando a flor vem, se vier acompanhar de todas aquelas coisas, é bem-vinda. Justamente.
Agora, se só vem a flor para fazer média, pode comer essa flor aí. Esse vai ser teu jantar hoje. Não é verdade? Se a flor é só para fazer média, e é justamente isso que a palavra diz. Se o nosso relacionamento com Deus é só para fazer média, não serve para que isso? Tem que ser fruto de um relacionamento verdadeiro, relacionamento sincero. Tá? Então, porque o que a gente faz, não é, vou fazer, não, mas eu tenho um relacionamento com Ele. Aí Davi fala isso, sacrifícios agradáveis a Deus são o coração quebrantado e contrito, qual Deus não despreza. É lógico, um coração quebrantado Deus não vai desprezar. Aí você pode, aí eu vou me agradar das ofertas queimadas, vou me agradar de tudo, você pode trazer o sacrifício, você pode trazer o que for, que eu vou me agradar. Mas por quê? Porque o coração está quebrantado, está contrito. Ah? Irmãos, a palavra é maravilhosa. O nosso tempo acabou. Ah? Nosso tempo acabou, mas eu acabei exatamente onde deveria acabar. Certo? Que é falando aqui das primeiras traduções, de Septuaginta. Não cheguei a falar dos apócrifos, mas nós não precisamos falar sobre ele agora. E depois já entraria na questão do Novo Testamento. Então no domingo que vem, nós vamos falar sobre o texto bíblico. Né? Vamos começar a falar sobre o texto bíblico. Enfim, os textos, a gente teve alguma preocupação em dividir a Bíblia, como a gente apresentar isso, porque é muito texto, né? Então a gente vai pegar por temas, logo do Gênesis vai falar sobre criação, vamos falar sobre a criação do mundo, a criação do homem, né? E você vai dizer, a criação eu já sei, você não precisa saber. Bom, vamos ver se você sabe. Não sabe não, né? Renato, ele testemunha, ele não sabe não. Porque é verdade. Quando a gente começa a ver que tem um monte de coisa que a gente não sabe. Né? Assim, poxa, eu pensei que eu sabia e não sabe. Então, domingo que vem a gente começa a estudar sobre criação, é o nosso primeiro assunto, e aí vai assim por diante. Certo?